está bom, mas também não está tão mal assim. Esta é a minha opinião. Tão mal assim por quê? Porque eu acho que quem muda são os homens. Os homens é que têm que ter vontade de mudar. E é perceptível que os nossos dirigentes hoje começam a ter outra mentalidade no que diz respeito à mudança do nosso futebol. Como? Está-se a olhar já para a formação. Hoje olha-se mais formação. Em termos de ranking, em termos de qualidade em si, não estamos bem, temos que reconhecer. Mas, pelo facto de termos dirigentes, e principalmente os dirigentes dos grandes clubes do nosso país, com olhos já, de alguma forma, olhos de ver para a formação, eu acho que não estamos tão mal assim. O facto de termos chegado a um campeonato do mundo em sub-17 é sinônimo disto mesmo, porque contamos com aí 3, 4 clubes, que foi a principal nata. E se estes 4 clubes fizerem este trabalho, é porque já se está a olhar o futebol jovem com olhos de ver. País nenhum vai para frente se não olhar para a formação com olhos de ver, não prestar atenção na formação. E o 1º de agosto, tenho dito isto, aliás, o nosso trabalho diz que quando a gente elogia muito alguém, ou te está a pagar ou estás a bajular. Mas eu não tenho este problema, graças a Deus. Posso falar à vontade. O general Carlos Henrique, ao chegar ao 1º de agosto, assumiu como bandeira criar bases sólidas no 1º de agosto. Criar e apostar na formação. Está a acontecer, tanto é que com alguns frutos da formação, frutos da formação foram preponderantes na reconquista do título, 1º de agosto. O Petro de Luanda, que, em minha opinião, era o pioneiro em valorizar a formação cá acima, eu lembro-me do Bodunha, de muitos outros jogadores do Petro de Luanda, que, a nível de séniores, deram muitas cartas. O certo é que andou um tempo aí desenquadrado com a formação. Hoje o Petro de Luanda volta a apostar na formação, o Interclube volta a olhar para a formação. Claro que estes têm mais meios do que os outros, e alguns com menos meios sempre olhando para a formação. Não podemos deixar de falar da escola de Roberto Castro, não podemos deixar de falar de outras escolas, o Tinandinho com uma outra dificuldade, mas existe vontade de formar de facto. Por isso é que eu digo, o nosso futebol está bem, quer dizer, não está bem, nem está tão mal assim, porque já há mudança de mentalidade de que é apostando na formação que poderemos crescer. Agora. Muito bem, muito bem. E nós vamos também olhar para uma questão que os nossos internautas colocaram durante a semana, foi assunto também debatido aqui na página, em relação à liderança da Federação Angolana de Futebol. As eleições estão ali à portas, muitos defendem que deve haver mudanças, outros acreditam que pode haver continuidade, apenas colocar outras pessoas em certas posições. Como homem de futebol, acha que necessariamente deve haver mudança sempre na superestrutura? Olha, Miriam, mais outra questão que vai quase de encontro ao que eu falei antes. Falar de eleições em ano de eleições é um tanto quanto melindroso, principalmente nós que somos, como é que eu posso dizer? Quer dizer, todos nós, todos os angolanos, ou melhor, Angola é para o futebol. Isso aqui é inquestionável. E nós que vivemos disto, vivemos de futebol, jogamos e continuamos a dar nosso contributo de um lado ou de outro. Por altura das eleições, ao falar, e principalmente nós, mais uma vez, os analistas, que sem tomar partido, mas temos de dar opinião, por esta altura temos de ter algum cuidado, porque somos sempre conotados. Falar bem de A, diz que, olha, cuidado, que este é do fulano e temos que ter cuidado. Falar bem de B, olha, está a falar assim, porque... Mas eu, mais uma vez digo, não tenho qualquer problema em falar. O senhor Arthur Almeida, na altura, lançou a candidatura, projeto bonito, certo é que, em minha opinião, ficou aí, em alguns pontos, muito a desejar. Onde o base que vai pesar na campanha de Arthur Almeida, que ele faz muito bem em candidatar-se, faz bem em recandidatar-se, porque tem legitimidade para isso, acredita que pode melhorar em função das promessas daquilo que prometeu e não cumpriu, mas acho que terá que rever aquilo que é o olhar da sua máquina antes de lançar essa candidatura e, acima de tudo, a liderança. Não é possível
no mandato, logo no primeiro ano, perder 3, 4, 5 membros, uns por demissão, e agora, até a altura, a portas das eleições, ainda está a demitir quadros. Demitiu agora o senhor Jeremias Simões, que é dos poucos conhecedores daquilo que é a organização de uma competição. Temos que dizer isso. Nós tínhamos o malogrado tivemos o Dantas Cardoso, malogrado, que eu apelidava do professor, o senhor Rui Costa também entende, mas o Jeremias passou a ser, a nível do nosso país, aquele que, em termos de organização de competições, é muito, muito forte, uma grande visão. E atenção, o link com a CAF e a FIFA, ele tem. Claro que o presidente é livre para escolher com quem trabalhar. Quando não se sente bem com A, B e C, tem que tomar uma decisão. Mas se achava que o Jeremias não é a pessoa certa, o momento que tira o Jeremias é bastante melindroso, porque estamos a portas de uma competição. Com a situação da pandemia, é complicado. Agora, em termos de eleições, tem coisas boas. O Arthur também fez coisas boas, mas tem muita coisa errada no seu caminhão para tentar transitar. Mas candidatou-se, vamos ver o que é que ele vai apresentar, que depois ele vai apresentar, o que é que nos traz, para ver se merece da massa votante a confiança para a continuidade. Eu tenho a minha opinião, que não vou emiti-la. Outro candidato, o senhor Norberto Castro, em minha opinião, aparece bem, em bom momento, fez parte deste elenco, mas com menos de um mês lá dentro, pediu a demissão. Os porquês ele veio a terreno explicar, que trazia um propósito que foi preparado. Aí está, quando eu disse que a máquina de Arthur Almeida não terá sido muito bem olhada por toda a preparação. Norberto Castro entrou e, com menos de um mês, demitiu-se porque achou que não se estava a cumprir o que foi prometido. Algumas incompatibilidades. Não se respeitou o que se programou durante a semana. Isto concorre na questão de crise de liderança. E depois, voltando ao presidente Arthur Almeida, apareceu pouco a falar. Hoje, a nível da federação, conhece-se mais o pessoal do direito do que os do desporto. Os de bola no pé. Os de bola no pé não são conhecidos de outras áreas. Conhece-se mais o pessoal do direito. Ok, eu também desde sempre defendi isso. Respeito o grande trabalho que foi feito pelo Conselho de Disciplina, principalmente na valorização dos jogadores de futebol e dos treinadores. O nosso país estava a ficar sujo no que diz respeito ao calote ao jogador. O jogador não era respeitado. E o Conselho de Disciplina, com o apoio do Conselho Judicional, moralizaram aqui os jogadores de futebol. Os dirigentes passaram a respeitar mais. Mas em termos de administração da Federação de Futebol, acho que o presidente Arthur Almeida, além de muito silêncio, também terá perdido o controle da máquina e alguma liderança. Por isso, a saída de Norberto Castro, pensamos nós, terá sido a primeira falha, depois de seguir o senhor Dialdino Balombo, que eu conheci-o apenas na Federação e achava que era muito importante na organização administrativa da Federação. O senhor Dino Paulo, que agora candidatou-se também, pediu demissão. O senhor Macaia, enfim, o Ulisses, que é muito bom e muito forte no que diz respeito ao marketing e associativismo. Quer dizer, essa gente, tanta gente abandonar o barco, por quê? Então, acho que é algo que vai pesar na candidatura de Arthur Almeida. Já Norberto Castro traz consigo uma grande folha de serviço no que diz respeito à formação. Formação é o que se quer, não só em Angola, como em toda a parte do mundo. Quem forma bem, colhe bem no futuro. E Norberto Castro mostrou aqui, sem muitos apoios, que é um homem da formação. Será que vai conseguir traduzir aquilo que fez o micro em macro a nível da federação? Ok? É a dúvida que fica para a massa votante, então, poder decifrar. Agora, é um homem do futebol, está aí, está pronto, desde que agora já é minha opinião, o particular. Também deixa-me dizer que é pessoa que eu conheço muito bem, enquanto gestor do departamento de futebol no Santos Futebol Clube de Angola, acabei por ficar lá cerca de 4 anos naquela escola, porque o Santos foi lá alojado, e tenho uma boa relação. Boa relação com o Arthur Almeida, conversamos várias vezes, boa relação com o Norberto Castro, principalmente o Norberto Castro é bastante privilegiado na relação, porque quase vivia lá no complexo com o Santos Futebol Clube de Angola. Então, é uma pessoa do futebol, tem possibilidade, tem capacidades, agora está tudo na mão da massa votante. O último candidato que ouvimos também, outro candidato,
o senhor Dino Paulo, um jovem que, em minha opinião, lança a candidatura dos três, em minha opinião, o que tem menos probabilidades de vencer já as eleições. Tudo pela folha de serviço, como disse anteriormente. Deve ser muito forte em marketing, deve ser muito forte em termos de organização, porque acompanhei, já reuni com ele uma ou duas vezes, na altura em que estava a organizar um torneio de independência, um torneio que conseguiu reunir todos os municípios de Angola, atenção, é um feito, mas a folha de serviço para suportar, para gerir e dirigir a maior federação do país, não sei se já está preparado, mas atenção, os homens não se medem aos palmos e ele lançou a candidatura, felicito-o pela coragem, mas de certeza que se não ganhar agora, no futuro, será um homem com quem poderemos contar no futebol. Mas, para agora, acho que vai faltar aí algum craquejo. Mas, claro, depende da equipa que ele vai apresentar e do projeto que trazer e a capacidade de sustentabilidade desse projeto. O professor Nando Jordão, também sou suspeito em falar, conheço-me bem, foi meu treinador, suspeito em falar, o famoso VHF, Federação de Futebol, também com largas possibilidades, pela experiência, foi jogador de futebol, foi selecionador, presidente da APF, presidente do Conselho Técnico da FAF, tem uma grande bagagem para comandar a nossa federação. Mas tudo depende da equipa que o vai acompanhar, do projeto e o suporte para esse projeto. É muito importante isto. O presidente Artur Almeida fez a diferença na votação passada, porque apresentou um projeto e mostrou as formas de como ia sustentar esse projeto. A promessa das bombas de combustível e uma série de coisas, certo que não aconteceu. Mas, lá está, pelo menos conseguimos voltar a um cano. Norberto Castro, estamos à espera qual vai ser o projeto, mas traz consigo esta bagagem de que conhece bem de formação e é um batalhador. Ele vai lá, vai buscar e forma, tanto é que tem resultados palpáveis. Estão aí jogadores com grande qualidade, não só para Angola, mas que interessam outras partes. Em princípio, os 4 candidatos já apresentados. Se existirem mais, eu acho que são todos muito bem-vindos, porque é sinal de que, apesar do futebol não estar muito bem, ainda há gente que acredita que é possível mudar. E eu acredito, sim senhor, também no nosso futebol, que é possível mudar, mas está lançado o desafio para os 4 candidatos. Artur Almeida, que quer a reeleição, Norberto Castro, que depois de se demitir do elenco de Artur Almeida, acha que pode fazer melhor, acredita. Dino Paulo, que acha que também, depois da demissão, pode fazer melhor. E o professor Nando Jordão, que reaparece depois de ter feito parte do elenco passado do general Pedro Neto. Muito bem. Ainda na senda das eleições a nível da Federação